Deixa eu Partiu, né? conversar. A graça e a paz, né? É muito importante esse momento da gente, nessa noite. E essas reuniões, assim, como o Samuel sempre fala, né? Isso aqui é bom para a gente estar mais perto um do outro, para a gente não perder tanto tempo, ficar tanto tempo longe, né, do grupo e tal, para todos se fortalecer, né? Porque igreja é isso, né? É uma comunidade. E a comunidade de vários membros, né? Se um membro está ruim, né? Toda a igreja ela sente, né? Mas quando todos estão bem, né? Todos estão caminhando, né? Perseverando, né? A questão da perseverança dos santos. Então que a gente entenda essa noite que estamos aqui também num momento assim um pouco de descontração, mas também de sério, né? Porque aqui esse momento é um momento que a gente vai falar de Deus, que a gente também está orando ao Senhor Jesus Cristo. Então que a gente saia hoje que com o coração cheio de outras realidades, outras visões, assim, no mundo que a gente está vendo com tantas coisas, né? Para algumas pessoas que são mais novas, outras que são mais velhas e tal. A meu exemplo, já estou ficando velho demais. Então, eu quero já pedir a vocês que abram no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá acompanhar todo mundo? Quem tem Bíblia, bota assim, ó, joinha na mensagem. Pai, tendo desculpa, tem a internet, tem uma Bíblia online, eu acho que tem uns É, 45 mil aí sites com a Bíblia. é Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Amém? Vamos lá, diz assim: Ao anjo da igreja, ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu gosto muito quando eu estou lendo Apocalipse, irmãos, porque a gente vê que a mensagem que João recebeu de Jesus Cristo, né, com a revelação, ela está diante de nós, né? E a gente vê tantas revelações aí fora que não é a revelação de Jesus Cristo, né? Mas essa daqui é uma revelação fechada. Essa daqui ela vai se cumprir, ela tem uma consumação, né? Muita gente tem medo do livro de Apocalipse, né? Mas Apocalipse é esperança para a igreja, né? É a consumação final de Cristo e a sua igreja, né? Então que vocês entendam aqui nesse momento que João teve uma revelação e ele teve uma visão dessas 7 igrejas da Ásia, né? Se você for olhar, né? O capítulo anterior começa aqui, em capítulo 2, a igreja de Éfeso até as outras igrejas, que são 7. E para essa igreja, Jesus, né, mostra para João, né, que ela tem algumas falhas, né? Assim como toda igreja que a gente vê, toda igreja evangélica tem falhas, né? Mas outras falham de alguma forma, outras falham de uma forma. Então que a gente veja agora o que essa igreja, né, tem feito que Jesus pediu para João alertar a ela, né? Qual é a realidade? Qual é o problema dessa igreja que está fazendo com que aqueles irmãos sejam crentes diferentes, né? Que sejam crentes que não aparência é uma coisa, mas quando estão sozinhos ou quando estão vivendo uma vida fora da igreja é outra, né? É como aquela história, né? O crente na igreja é uma coisa e quando sai da igreja é outra. Então, essa igreja, ela praticamente vai ser isso, vai ser uma igreja que aparentemente ela mostra ter Cristo, mas na realidade, lá no íntimo, lá no seu interior, era uma igreja mundana. Então a gente vai ver isso. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: acompanha aí. Quem tem Bíblia, vamos lá.
Você tem. Capítulo 1. Capítulo 3, verso 1. Diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos aqui quer dizer uma completude, né? Como também fala em Apocalipse, 7 chifres, 7 estrelas, né? Quer dizer que ali é uma perfeição de alguma característica do próprio Deus. Então, 7 estrelas quer dizer isso, uma perfeição. É, e 7 estrelas quer dizer que as 7 igrejas, os 7 anjos do Senhor, né? Que cada igreja daquele tempo tinha uma pessoa representando, assim como tem hoje, que é um pastor. Então, naquele tempo, tinha uma pessoa que representava a igreja, que estava ministrando a palavra, que estava à frente. Então, ele vai mostrar: conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Para você ter uma ideia, essa igreja, Jesus vai mostrar que essa igreja, ela tinha uma realidade diferente, né? Como todas as igrejas, Cristo mostrava e dava opiniões para ela de acordo com o contexto, né? Como a gente vê em outras igrejas, né? Então, Cristo vai usar daquele contexto que a igreja vivia na cidade para dar algumas lições espirituais, certo? Então, a cidade de Sardes, ela era conhecida por ser uma cidade muito gloriosa, uma cidade de pessoas que eram muito orgulhosas, porque a cidade era bela, que era uma cidade fortificada, né? Ela era situada numa colina, para você ter ideia. E nunca tinha visto alguma notícia que essa cidade ela tinha sido abalada por algum tipo de alguém, né? Querendo invadir aquela cidade. Mas, em certo momento, aquelas pessoas se sentiam altivas, né? Então, teve um momento que a cidade ela foi o quê? Invadida, né? Deram uma brecha. E a partir dessa brecha, ela foi invadida, para você ter ideia. Então, aquela cidade que era orgulhosa, agora vai começar a entender que ela foi um dia invadida. Mas, para você ter ideia, ela não somente foi invadida, mas um tempo depois, ela também foi destruída por causa de um terremoto. Então foi uma coisa natural, para você ter ideia. Então, por causa desse terremoto, ela foi destruída e depois foi reconstruída. E quando ela foi reconstruída, ela foi feito uma imagem de adoração a uma deusa. E que essa deusa dizia que poderia trazer pessoas mortas à vida. Então, para você ter ideia, todo esse contexto que Jesus estava vendo na cidade, ele utilizou para mostrar à igreja que aquela igreja estava parecida. Para vocês terem uma ideia. Então, vamos prestar atenção, né? A cidade fez uma imagem, né? Para uma deusa que dizia que poderia trazer pessoas mortas à vida, enquanto que aquela igreja estava aparentemente viva, mas no seu interior estava morta. Vamos lá, versículo 1 ainda diz assim: Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, aparentemente, a cidade achava que estava lá em cima, que era uma cidade que era de pessoas orgulhosas, que tinham tudo para si. Mas no interior, aquela cidade sabia que tinha sido derrubada pelo orgulho daquele povo. Continuando, o verso 2 diz assim: Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quando ele fala assim esse termo, ser vigilante, é porque ele utiliza da realidade daquela cidade, que eles não vigiaram, as pessoas entraram na cidade. Ser vigilante, esse termo era muito conhecido. Naquele tempo, você dizer ser vigilante, eles automaticamente já associavam com o que tinha acontecido. Então, João vai dizer, ser vigilante, porque o que vocês estão fazendo está fora daquilo que Jesus quer para a vida de vocês na igreja. Então, era uma igreja que aparentemente vivia uma vida de pregação, uma vida de oração, uma vida de dízimos, uma vida de crente de verdade. Mas quando saía da igreja, eles estavam parecendo com aquela cidade, uma cidade de orgulhosos, uma cidade mundana, uma cidade que fez um templo de adoração a uma pessoa que não é um deus, mas que era deuses falsos, que realmente eram falsos. Então, para você ver, a igreja estava ficando parecida com o mundo.
Isso é uma coisa que aparentemente a gente vê diante de nós. Quem nunca viu um exemplo de igrejas que copiam o que o mundo faz? Né? Igrejas que colocam balada dentro do culto, né? Para fazer um culto. Igrejas que chamam cantores de 50, 100 mil reais para cantar só para animar o público. Então, para você ver, elas estavam vivendo uma vida dupla. Então, isso tem uma lição para nós, né? É que o crente ele não pode viver uma duplicidade, né? Ele tem que ser sim, sim ou não, não, né? Ele não pode nem ser frio, né? Ele não pode nem ser morno, para você ter ideia. Ou ele é frio ou ele é quente, vai dizer no próprio livro do Apocalipse, né? Então, ele não pode viver em cima do muro. Então, aquela igreja, ela estava em cima do muro. Ela não queria, de toda forma, mostrar aquilo que um dia Cristo tinha feito por ela. E lá na frente você vai ver no texto, né? Que Jesus vai alertar, olha, volta aonde tu estava, aonde tu tinha me conhecido, né? Então, às vezes, a gente deve entender que Cristo, ele quer que a gente continue, que a gente olhe para ele de uma forma, não, eu sou teu Deus, olha para mim. Então, aquela cidade esqueceu que um dia Cristo fez um sacrifício por ela, aquela igreja. Então, olhando para o versículo 2, ainda vai dizer assim, a parte B, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, Cristo olhou para aquela igreja e viu que as obras daqueles irmãos, que aparentemente estavam bonitas para a sociedade, né? Às vezes a gente vê um crente, eita, o crente está fazendo as coisas de uma forma tão. Eita, aquele crente ali é diferente. Mas às vezes ele está fazendo não para Deus, está fazendo para as pessoas, né? E que é diferente. A gente não faz para as pessoas, a gente faz para Deus, né? Como uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes: o mais importante não é fazer a obra de Deus, é amar o Deus da obra. Porque quando a gente ama o Deus da obra, a gente automaticamente vai fazer todas as outras coisas para o Senhor. Então, que a gente entenda, o objetivo principal do crente não é mostrar as obras unicamente para o mundo, mas é mostrar para o mundo aquilo que Cristo fez. E que esse mundo olhe em nós um, uma luz que nunca tinha visto em ninguém, mas essa luz é a luz de Cristo. Ela está brilhando na gente. Né? O sacrifício de Cristo, ele reflete nós, porque a gente tem gente que está por aí que acha que merecia aquele sacrifício. Tem gente que acha, tem tanta herege por aí, mas a gente não merecia, né? A gente é pecador, né? Então, o Cristo morreu por nós. Então, o versículo 3 vai dizer assim, vamos lá, continue. Olha o que João vai dizer. Lembra-te, né? Ele vai dizer, ó, lembra, igreja, pois do que tens recebido e ouvido. Olha o termo, primeiro termo, lembra-te do que tens recebido e ouvido. Então ele alerta para a igreja, olha, vocês receberam a palavra de Deus por meio de alguém, por meio talvez de um apóstolo, por meio do apóstolo Paulo, por meio de Pedro, por meio de Tiago, pessoas que um dia levaram esse evangelho e construíram igrejas. Vocês receberam, vocês conheciam a palavra de Deus, né? Então João era o último apóstolo vivo e ele falava com autoridade. Ele entendia, ele sabia, olha, eu vi o Cristo, né? Ele sabia, ele conviveu com Jesus Cristo, né? E aquela revelação era verdadeira para a igreja. E ele continua, lembra-te do que tens recebido e ouvido. Outro termo, guarda e arrepende. Então, qual é aqui a lição para a gente? Que a gente sempre tem que voltar aonde a gente tinha de início, né, recebido. Que de início a gente recebeu? A palavra de Deus. Né? Quando a gente tiver em momentos assim que a gente vê, eita, realmente eu estou longe de Deus. Então a gente tem que parar e dizer, Deus, eu quero voltar. Eu quero voltar à tua palavra, eu quero voltar a orar ao Senhor, né? Então vai ter momentos. A gente acha que o crente, ele é sempre crente assim, não tem pensamentos ruins, que ele vai estar bom 24 horas, que ele é um crente, ixi, eu sou um cara, mas não é assim. É justamente porque ele é crente que ele tem que a todo momento ir mudando isso, né? Ele é um processo de transformação, né? Aquilo que nós chamamos de santificação.
né? É o processo que a gente vai tirando essa parte ruim da gente e a gente vai se amoldando às escrituras. A palavra de Deus, ela é esse molde para a vida da gente, né? Ela está aqui para a gente se basear, para a gente entender que a vida da gente ela é totalmente diferente do que ela está aqui. Mas aqui é um compêndio que quando a gente olha, a gente diz, não, aqui tem coisas que realmente eu preciso fazer e eu preciso mudar. Mas aquela igreja de Sardes, preste atenção, ela tinha esquecido do amor à palavra de Deus. Isso é muito forte. Quando a gente esquece o amor à palavra de Deus, a gente perde praticamente todo o sentido da vida da gente na caminhada cristã. A gente perde todo o sentido e a gente não pode esquecer disso. E o versículo 3 ainda diz, né? Arrepende-te. Aí a parte B, porquanto se não vigiares, outro termo, né? É, lá em cima no versículo primeiro diz assim, segundo, ser vigilante. De novo ele fala aqui, se não vigiares, ele também relaciona o que aconteceu com a cidade. Olha, lembra da cidade que não vigiou e os inimigos entraram e roubaram e destruíram a cidade. Se vocês não vigiaram, eu virei como ladrão, e vocês não vão estar preparados. Eu vou destruir tudo, né? Porque Cristo tá dizendo para eles, se vigia, né? Tem aqui, quando a gente fala engraçado um pro outro, vigia, crente, né? É mesmo desse jeito, né? Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Essa é a questão. O ladrão, ele sempre vai armar numa hora em que ninguém menos espera. Por isso que Cristo, eu virei como ladrão. Quando menos esperar, eu vou chegar. Por isso que você tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus Cristo. Porque um dia, quando ele vier, ele vai julgar a nação. Ele vai julgar jovens, crianças, velhos, mulheres, homens. Esse é o julgamento de Cristo lá no céu. Então, as nossas obras têm que ser em prol do reino de Cristo. Então, aquela igreja estava mirando não o reino de Cristo, estava mirando pessoas. Então, quando uma igreja ela mira pessoas, ela praticamente ela vai estar em ruínas. Ela já está em ruínas. Ela não pode, ela aparentemente não pode estar em ruínas fisicamente, mas lá no interior ela está em ruínas, porque ela perdeu o amor a Jesus. Ela perdeu o amor à palavra de Deus. E o verso 4, não, e ainda no final do verso 3 é o que Cristo diz, né? E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas, né? No meio de tudo que estava acontecendo, ainda tinha pessoas que conheciam a palavra de Deus, mas eram poucas, né? Então, para a realidade que praticamente quase todas as pessoas da igreja estavam fora daquilo que Cristo queria para elas. Estavam fora, estavam longe de Deus. Mas tinham pessoas que estavam ainda caminhando na palavra, estavam perseverando, né? A gente nunca vai ver uma igreja 100%, né? Todo mundo assim caminhando. A gente pode ver, sempre vai ter uma pessoa que vai, né, desviar, que vai estar longe, que vai ficar, né, que vai sempre se opor a algumas coisas da igreja. Toda igreja existe isso. Seja igreja reformada, seja igreja pentecostal, qualquer igreja, né? Então a gente sempre vai ver pessoas que vai sempre se voltar contra algum tipo de coisa, alguma liderança, mas aqui nessa igreja tinham pessoas que adoravam o Senhor, tinham pessoas que buscavam a Deus e que sabiam que a recompensa por estarem ainda seguindo a Jesus seria grande. E Cristo vai dizer aqui, e essas pessoas aqui não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O branco aqui quer dizer o quê? Pureza. Essas pessoas serão puras, elas são puras, porque quando chegar lá no céu, Cristo vai vestir elas de branco, entendeu? Elas vão estar lá, eita, quando se encontrar com Cristo, vai dizer, valeu a pena, né? Então tudo valeu a pena. É difícil aqui na Terra, tipo, a gente está vivendo num mundo em que as pessoas acham mais importante é, conversar em redes sociais do que pessoalmente, né? Então, às vezes a fama
de uma pessoa está baseada numa foto de WhatsApp, numa foto de Facebook, numa curtida, né? Então, às vezes a gente quer fazer as coisas para os outros. Essa é a realidade. Nesse tempo, não existia o WhatsApp, não. Mas eles estavam fazendo as coisas para as pessoas verem. Não existia. E muita gente hoje tem acesso a um monte de coisas, tem acesso à Bíblia, e a gente não tem essa vontade de fazer as coisas para Deus, né? Que quando a gente faz para Deus, as pessoas olham automaticamente. Não precisa que a gente faça dessa forma. Então, essas pessoas andarão de branco, porque elas são dignas. Ser digna aqui não quer dizer que elas têm mérito em alguma coisa, mas o mérito é de Jesus Cristo, porque viu nelas, né, uma perseverança, viu nelas que elas não abandonaram o evangelho, né? Mesmo quando a gente entra agora há pouco né, nessa caminhada de ser crente, né, a gente deve entender que vai ter momentos difíceis para pessoas como nós que somos novas, né, que a gente acha que tudo é muito fácil, que vai dar certo. Vai ter momentos que você vai estar em tentação. Vai ter momentos que você vai dizer, meu Deus, onde é que eu estava? Mas não esqueça, olhe sempre para trás. Lembre-se, volte sempre ao primeiro amor, né? Como vai dizer na igreja lá de Éfeso. O versículo 5 desse texto vai dizer assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, esse é o vencedor. O vencedor não é aquele cara que foi até o fim com sua vontade e com seu mérito, mas é aquele que foi até o fim para Cristo, para que as obras sejam em crescimento do reino de Jesus Cristo. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Né? Tem gente que acha que Cristo vai apagar o nome do livro da vida, né? Que sai da igreja, Cristo apagou, que volta para a igreja, Cristo riscou de novo, que sai da igreja, Cristo tira de novo, mas não é assim. Uma vez escrito seu nome, você pode sair aparentemente da igreja visível, né? Por um tempo, mas um dia você vai voltar. Talvez nem nessa igreja, pode ser em outro momento, pode ser no leito de morte, mas um dia, quando Cristo compra alguém, um dia Cristo comprou aquela pessoa por meio do seu sacrifício, então aquela pessoa já está escrita lá no livro da vida, e nunca mais vai tirar, porque Cristo nunca volta na sua palavra, ele nunca se arrepende. Então, para a gente ver, a continuação do versículo 5 diz assim: pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Para você ter ideia, a gente vai estar lá na glória com Cristo. Ele vai mostrar a gente diante de Deus. E ele vai dizer: isso aqui eu comprei com meu sangue. E ele vai mostrar diante de Deus. E Deus vai dizer: isso aqui está aprovado por meio do sacrifício de meu filho. Né? Então, a aprovação não foi fácil, porque foi por meio do mérito de Jesus Cristo naquela cruz. Então, o versículo 6 vai dizer assim: ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, sempre quando João termina alguma ênfase de alguma coisa que ele quer falar aqui muito importante, ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo vai dizer, diz às igrejas. Então, sempre é um alerta: ouça, ouça, está diante de você a palavra. Né? Então, que você olhe nessa noite e tal, que diante de toda a situação, volte para Jesus. Nunca esqueça que Cristo ele está diante de você com os braços abertos para lhe atender, para lhe ajudar. Esse é o bom do Evangelho. Porque enquanto outras pessoas nos abandonam e a gente um dia volta para essa pessoa, nunca mais vai ser o mesmo. Mas quando Cristo perdoa a gente, perdoa os nossos pecados, eles serão esquecidos. Eles serão esquecidos porque eles foram colocados em Jesus Cristo. Então a gente sim tem um amor perfeito, tem um amor que realmente está para nós. Esse é o amor de Jesus Cristo. Então que a gente olhe para essa igreja, veja que essa igreja mostrou uma coisa na aparência, mas ela viveu outra. Então que a gente não seja somente uma coisa na aparência, mas que realmente lá no fundo, quando a gente estiver sozinho, lá no quarto, com os amiguinhos da gente, lá na escola, lá na universidade, lá no trabalho, lá onde for, todo mundo olha nós e diga: esse ali sim é um crente.
Isso ali sim venceu, isso ali sim realmente mostra que é um crente de verdade. Então, que a gente olhe e veja essas lições preciosas nessa noite. Então, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.